Na época em que eu trabalhava dando aulas, teve um dia que começou um instrutor novo. Um moleque de uns 18 anos, magrelo, falava pra caramba e era todo acelerado. Eu confesso que de primeira não fui muito com a cara dele. Talvez por ser moleque, talvez por falar demais, talvez os dois. O fato é que esse moleque começou a pegar vários cursos de front-end e mandar muito bem dando aulas. Ele dava bem mais cursos do que eu e manjava demais de JavaScript, uma das linguagens de programação mais populares hoje em dia. O tempo passou, esse cara se tornou uma das referências em front-end dentro da empresa e aos poucos também fora dela. Hoje, o Mário Souto, que também é conhecido como Dev Soutinho, é GitHub Star, Microsoft MVP, Google Developer Expert, tem seu próprio canal no YouTube e também faz um trabalho muito foda no Nubank. Além de ser meu amigo, depois de conhecer ele melhor, a gente se tornou amigo e eu já vou bastante com a cara dele. E hoje aqui no podcast a gente vai ouvir a história de como ele começou a sua carreira em tecnologia. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje foi o JavaScript que me deu. Como a tecnologia transformou a vida de Mário Souto. Foi o JavaScript que me deu. Se você é da área de tecnologia e frequenta o Twitter, provavelmente já leu essa frase. Se você não conhece, deixa eu te explicar. JavaScript, como eu falei lá na introdução, é uma linguagem de programação bem popular e uns tempos atrás, alguém postou a foto de um carro com a legenda "Foi o JavaScript que me deu" lá no Twitter. Essa pessoa obviamente trabalhava usando JavaScript e quis dizer que foi trabalhando com essa linguagem que conseguiu conquistar o carro. Desde então, essa frase virou meio que uma piada no meio e as pessoas postam ela até hoje, não só com JavaScript, mas também falando de outras linguagens de programação e tecnologia. No fim das contas, acaba sendo meio piada, meio verdade. No caso do Mário, é verdade. A tecnologia e o JavaScript transformaram a sua vida de um jeito que ele nem imaginava. Na verdade, ele nem tinha a ideia de que poderia trabalhar com esse tipo de coisa. Em um sábado ensolarado, eu fui até o apartamento do Mário na Vila Mariana, em São Paulo, pra gente conversar com ele e entender como ele começou a sua carreira em tecnologia. Celular gravando, vai pegar o seu rosto e aí depois se eu quiser... Ô, rapaz, que isso? E aí depois se eu for... Rapaz, que isso? Foi porque a Gamorra, cachorrinha do Mário, que ficou com a gente no escritório durante toda a gravação, me cheirou em um lugar, digamos, inapropriado. Depois desse momento entre eu e a cadelinha, o Mário começa a contar como iniciou a sua relação com tecnologia. Começou com a minha irmã, a Mônica, ela comprou um computador quando era mais novo. Era dela, assim. Então, era um espaço meio alienígena da casa, onde a gente tinha esse pedaço de tecnologia mais avançado. Que era meio bizarro, né? Tipo, ao passo que a gente tinha computador, a gente ainda tinha um VHS em casa. Uau. Então era o de fita. A galera sabe o que é VHS hoje em dia? E se você usou o videocassete, não se esqueça de ajeitar essa postura aí na cadeira pra não ficar com dor nas costas mais tarde. Beleza, tinha esse computador lá, aí às vezes eu deixava a gente usar e tal. Aí eu descobri que existia emulador de Game Boy. Eu nunca tive um Game Boy. Eu sempre tinha, tipo, videogame da geração anterior. E era mó caro o Game Boy, né? Porra, caraca, assim. Só os Playboy tinha Game Boy. Hoje em dia eu só tenho conhecimento só os Playboy. Não, na minha infância, então. Na infância foi o emulador no computador da minha irmã. Porque tinha essa também, né? Minha irmã não deixava a gente usar. Só que um dia eu vi a senha dela, e aí o computador não tinha acesso à internet, que era na época a internet de escada. Só que aí eu cheguei no meu vizinho e pedi pra ele fazer um CD pra mim, com o emulador de Game Boy e os jogos de Game Boy que tinha na época. Ah, ele gravou pra você no CD. Exato. E aí toda vez eu deixava uma pasta oculta lá do computador, assim, que eu achava... A minha irmã deve saber. E, cara, foi o meu contato com Pokémon forte, assim. Eu cresci jogando Pokémon e meu inglês também teve muita função disso. Porque eu pegava o dicionário, que minha outra irmã tinha a Monique. Eu tenho 3 irmãos, né? A Mônica, a Monique e o Marcos. E aí o... Todos com M. Todos com M. Mônica, Monique, Marcos, Mário. Exatamente. 4 M's aí. Qual é a justificativa? Eu não faço a menor ideia. Não. A minha mãe só aconteceu, assim. Porque a minha tia também é Flávia, Flávio e Fábio. É uma coisa de família, então. É um negócio meio X. Assim. Cada um escolheu uma letra e foi. Entendi. Aí eu sei que foi isso. Aí eu joguei bastante Pokémon, meu inglês veio disso. Quando eu tava aí, mais ou menos, isso foi quando eu tava, sei lá, na terceira, quarta série. E aí na quinta série, já tinha, aí veio a internet de banda larga, mas lá, 4 megas de internet. Uau! 4 megas de internet, caralho. E aí eu tava jogando Tibia nessa época. Saudade. Nossa, lendário Tibia. E aí o Tibia foi a parada que mais abriu porta, assim, né? Eu sei que da quinta até a sexta, sétima série eu ficava jogando. Aí depois eu com os amigos meus, a gente descobriu que dava pra você criar o seu próprio Tibia. E aí eu ficava acessando. Né? Exato, só de server. E aí eu começava a ficar entrando nos fóruns, ver como é que fazia mapa, como que fazia sprite. Aí não tinha dinheiro pra comprar os itens pagos dos jogos. Eu ia lá, trocava, fazia tipo escambo, assim, ó. Eu te dou uma sprite e você me dá um item pago. E aí eu ficava jogando e fazendo item e tal.
tal. E eu fiz o mesmo ciclo com vários jogos. Então foi assim com Tibia, foi assim com Ragnarok, acho que Mu, mas eu joguei pouquinho assim. Mas eu sempre gostava das variantes. Então eu jogava Tibia, Narutibia e Poketibia. Ah, eu nunca gostei. Eu sempre gostei dos originais. É, não não, gostava dos mods. Eu adorava os mods. Mas, pô, o Poketibia foi genial, velho. O cara do Poketibia, se ele não ficou milionário, é só uma azeitona, velho. Além de jogar jogos de qualidade duvidosa, o Mario também tinha um gosto por design. Nessa época eu gostava muito mais da parte de design do que de código. Então, o que pegou foi, quando eu tava ali em 2012, 2013, um amigo meu entrou no Centro Paulo Souza no curso de informática pra internet. E aí ele que gostava mais das partes dos códigos e tal, começou a falar, putz, cara, tem uma parte lá de lógica de programação, mas eu achei meio chato e tal, não gostei muito não. Aí eu comecei a comprar as revistas Coquetel e tentar resolver problema de lógica. Esse foi o seu pensamento? Foi tipo, é lógica, eu vou comprar a revista Coquetel e eu vou aprender a fazer esse bagulho de lógica aí. E eu comecei a estudar pra passar no curso. Na época, eu passei, acho que foi tipo em sétimo, uma coisa assim. Aí eu fiquei em sétimo, uma classificação geral, consegui a vaga. E nessa época eu tava fazendo ensino médio, eu era escoteiro, inclusive eu fui escoteiro de ouro. Fica essa curiosidade pra você. Eu fui escoteiro também. Ó, pô, sempre alerta. Olha aí, sempre alerta. Exatamente, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Aí, quando eu entrei no curso, eu lembro que teve uma das primeiras aulas foi aula de HTML, assim. Então eu pensei que até então eu nunca sabia o que eu tava fazendo. Eu sempre copiava e colava uns códigos e isso funcionava, assim. E aí, nessa aula de HTML, o professor falou, vocês vão abrir o bloco de notas. Porque programador de verdade usa o bloco de notas. Ele mandou essa, assim. E aí ele, abre a tag, não sei o que, escreve title. Quando eu escrevi title e o meu nome apareceu no navegador, cara, foi tipo o Doutor Estranho, quando a monja pega a testa dele e empurra ele ver o multiverso, assim. Falei, caraca, quer dizer que eu consigo ensinar o computador a fazer um bagulho que eu quero e não só no Tibia? E aí isso abriu a cabeça, assim. Tipo, acho que talvez por isso eu seja muito fã de web, porque o web foi o meu primeiro contato oficial, entendendo, assim, sabe o que eu tava fazendo? Sim. E a simplicidade disso, pô, qualquer pessoa tem um arquivo de texto e consiga chamar ele de ponto HTML e consegue fazer um site. Pra mim isso é um bagulho meio disruptivo, assim, que pegou muito pra mim, sabe? Porque parecia que era coisa de outro mundo. Pensa que na minha família, todo mundo trabalhou meio no HC, aí tipo, o pessoal fazia o concurso público, aí entrava lá numa área. Ficava lá pra sempre. E a carreira é essa, assim, sabe? E aí eu era a pessoa maluca que tava estudando pra fazer uma coisa que não era fazer concurso público. Completamente louco, né? O cara... Não, você não tem estabilidade no trabalho, não sei o quê. E aí foi isso. E assim, eu fiquei tão na noia de gostar, que eu sempre fui nerdola, né? Pô, de curtir coisa nerd e tal, mas eu nunca parava pra ficar super estudando, assim. Cara, a programação foi a primeira vez que eu cheguei em casa e eu parecia um psicopata. Eu ficava fazendo HTML no celular de botão na época, assim, sabe? Pra decorar a estrutura. Não faz sentido, tipo, hoje em dia, sei lá, eu nem me preocupo mais com isso, mas na época, cara... Você achava que era aquilo que você tinha que fazer, tinha que decorar tudo, cada coisinha ali, né? Exato, isso ia ser importantíssimo, assim, pra minha vida. Na época que eu gostava de Tibia, eu aprendi a mexer com edição de vídeo também. E eu aprendi mais fácil o CSS, porque a mesma sintaxe que a Adobe usa pro nome das propriedades nos programas dela, é o nome das propriedades do CSS. Então eu aprendi CSS porque eu sabia editar vídeo. Muito aleatório, assim. Aleatório mesmo. Eu fazia meio com HTML, entendeu? Eu criava os quadrados, o width, height, border, background color e tal. Então pra mim foi mais natural nesse aspecto, assim. Aí foi isso, edição de vídeo, fiz o curso. Aí o bizarro foi, o curso tinha 3 semestres. Em um semestre, eu sozinho estudei mais conteúdo do que o curso ia ter até o final. E tinha um cara que ele tinha um blog que era o Thiago Belém. Inclusive eu salve Thiago Belém. Salve Thiago Belém. Um abraço, Thiago Belém. Eu não sei se ele lembra que o blog dele existe ou sei lá, uma coisa assim, mas na época ele tinha muito conteúdo de PHP puro, assim. PHP sem framework, sem biblioteca, sem nada, assim. E ele customizava os arquivos .htaccess, uns negócios assim. E na época foi o que me ajudou a fazer meu TCC. Assim. Era o blog dele, um livro de PHP que eu peguei emprestado do Eliseu, que fazia curso comigo também na época. E foi isso. E aí quando chegou no segundo semestre, eu já sabia banco de dados, já sabia um monte de coisa e tal. Mas foi engraçado porque no primeiro semestre, teve um dia que eu sentei, eu falei, beleza, eu vou criar um sistema de login. Eu não fazia a mais puta ideia de por onde eu começava. E esse sentimento me marcou muito, assim. Tipo, hoje em dia, qualquer ideia que eu tenho, eu sei mais ou menos por onde que eu posso começar, sabe? Qualquer coisa. Mas naquela época me deu um vazio existencial, assim. Tipo, mano, eu não sei. Você sabia algumas coisas, mas você não tinha ideia de como aplicar aquilo pra construir uma coisa de verdade. Exato, como que eu sei que eu me logou no meu projeto, sabe? Sim. E nem do jeito mais tosco, eu não consegui pensar nem que eu podia toda a página bater no banco de dados e verificar se a pessoa logou ou se ela clicou no botão de deslogar, sabe? Tá aí uma das maiores dificuldades que as pessoas que começam a aprender a programar têm. Como aplicar os conceitos aprendidos? Em meus 16 anos de carreira, eu conversei com inúmeros iniciantes que tinham aprendido os conceitos básicos de programação, tinham feito vários cursos, tanto presenciais, online, e que simplesmente não conseguiam conectar tudo aquilo que tinham aprendido na prática. No começo é bem difícil mesmo. É claro que, como qualquer outra coisa, algumas pessoas acabam tendo mais facilidade do que outras, mas é um processo que pode ser bem frustrante e acaba fazendo muitos desistirem.
Antes da gente continuar, eu só queria dizer que se você desenvolve, tá aí no início da sua carreira e tá a fim de fazer um projeto para tirar todas as suas dúvidas sobre os pilares da construção de softwares, o Mário tem um curso muito legal chamado CRUD com Qualidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição e se você adquirir esse curso através do link que tá aí, uma pequena porcentagem desse dinheiro vai vir aqui para ajudar os custos do meu podcast. O Mário tem uma didática muito boa e eu sugiro que você vá pelo menos lá dar uma olhada. Agora, bora para a história. Apesar de não ter muita ideia do que estava fazendo, nem do que poderia fazer com as suas habilidades, o Mário iniciante teve a sorte de ter alguém do seu lado para ajudar e apontar o caminho. E aí, na época, tinha um cara lá que era o Lucas. Aí esse Lucas me explicou essa parte mais geralzona, assim, mais base. E aí ele pareou comigo. Parear é um termo abrasileirado que vem de uma prática bastante comum entre pessoas que programam, o pair programming, que traduzindo literalmente para o português significa programação em par. E basicamente consiste em duas pessoas sentadas, uma do lado da outra, programando juntas. Pode ser online também, aí não é necessariamente uma do lado da outra. Uma escreve o código, a outra ajuda a pensar em como resolver o problema. Eu sei que pode parecer um pouco contraintuitivo, mas programação é uma tarefa que envolve muito raciocínio e pensar em dupla, especialmente quando a gente está tentando resolver problemas mais complexos, pode ser uma ótima solução para ser mais produtivo. E também ensinar e aprender com outras pessoas do seu time. A primeira vez que alguém pareou foi ele me ensinando assim, ele falou, você precisa usar a seção no navegador. E até então eu não sabia que eu tinha que estudar essa parte. Hoje em dia eu sempre falo, a base de programação é você saber request, entender response. como o navegador funciona. Pra mim eram arquivos. Porque pensa que eu vim do Tibia, né? Então pra mim no Tibia tudo era um arquivo. Eu mexia no arquivo do config.lua, eu mudava a quantidade de XP do servidor. Então pra mim o arquivo HTML falava com o arquivo PHP, que falava com outro arquivo PHP, que rodava o JavaScript e voltava pro HTML. Pra mim não existia protocolo. Eram arquivos conversando entre si. E eu acho legal porque, tipo, quando eu dava aula e tal, parece que você já é um gênio, você sabe de tudo, né? Então, cara, eu não entendi. Eu achava que eram arquivos conversando. Não faz sentido arquivos conversarem entre si. E aí foi isso, assim. Aí eu continuei o curso. O meu TCC, eu brisei tanto que na época estudando assim e tal, que ele foi pra biblioteca. Então hoje você consegue ir na biblioteca do Centro Paula Souza e tal, da Tech Park Belém, pegar meu TCC lá. Com certeza o código deve estar horrível. Eu queria, inclusive, pegar esse código e fazer um review no meu canal. Pô, legal. Seria legal isso. Você não montou da hora de fazer. Sim. Revisei meu código da época de... Então eu comecei a programar técnico, tá ligado? E aí a thumb é você assim... Aqui quando eu falo isso, eu tô colocando as duas mãos no rosto e fazendo uma expressão de alguém comicamente assustado. É bem comum em capas de YouTube, né? Estava horrível. A legenda, né? A legenda está tipo, que horror. Tipo, né? Que merda. Aí bota merda zoado, assim. Os cocôzinhos. Aí, cara, eu sei que foi isso. Aí na época eu tava no terceiro ano do ensino médio. Aí eu dei a sorte de mesmo, tipo, porque eu tava no ensino médio, fazendo técnico, eu era escoteiro e eu trabalhava de final de semana também como tio de festa infantil. Então minha vida era uma doideira, assim. Aí eu consegui estudar o suficiente pra conseguir pegar bolsa do ProUni, pra fazer análise de sistemas. E aí meio que eu pulei do ensino médio pra faculdade direto, assim. Já foi diretão. Uma pausa. Isso que eu tinha terminado com 17. Eu terminei com 17. Tanto que meu primeiro contrato de emprego foi a minha mãe que assinou. Olha aí. Eu não podia assinar porque eu tinha menos de 18. E você morava onde, certo? Eu morava na Zona Leste de São Paulo. Ali perto do Arthur Alvim. Eu nasci e cresci lá. Aí foi engraçado, né? Porque eu estudei numa escola perto de casa. Aí eu fui pra uma escola na Aricanduva, que era o Infante. E aí do Infante eu fui pra Unip Tatuapé. E aí eu falo, pô, eu sempre peguei o mesmo ônibus pra ir pra todas as escolas. Que doideira. E o seu primeiro emprego foi já na faculdade? Foi já na faculdade, já. Teve uma treta aí que foi, quando eu me formei no técnico, a minha família falou assim, agora você vai arrumar um emprego igual todo mundo. Telemarketing. Caralho, velho, mas eu estudei 1 ano e meio, que nem um maluco pra conseguir trabalhar com tecnologia, né? Eu queria conseguir tentar. Aí todo mundo, não, você vai entrar na empresa, você vai subir de cargo, e uma hora você vai virar dev lá dentro. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a me revelar um pouco. Eu falei, mano, não é possível, tem que ter um jeito de eu arrumar um emprego com esse negócio que eu faço. Deve dar pra ganhar uns R$2.000 com isso, assim, sabe? Na minha cabeça era isso. O salário mínimo era 900 e pouco na época. Aí eu comecei a procurar assim e eu não arrumava nada. Foram 6 meses que eu tinha conta no trampos.co, no Infojobs e na Cato. Na PInfo, não? Na PInfo, não. Você teria arranjado. Olha, fica a dica. Info é um dos sites mais antigos para encontrar vagas para profissionais de tecnologia. Ele tem praticamente o mesmo visual desde que foi colocado no ar, imagino que lá no início dos anos 2000, e até hoje ele ainda parece um site feito nos anos 2000. Não sei como ele é hoje em dia, mas já foi muito bom para encontrar vagas. Minha primeira vaga, inclusive, como programador, eu encontrei por lá em 2007. Quando é que foi isso, mais ou menos, Ana? Cara, acho que foi 2000 e...
2016, 2017, por aí. Tá. Aí eu sei que nessa época eu não sabia arrumar emprego, né? Eu não sabia direito a diferença de front-end e back-end. Então eu procurava as vagas como programador ou programadora, assim. Eu lembro que eu descobri que o InfoJobs atualizava as vagas de noite. Então eu ficava acordado até a hora que parecia que atualizava e eu tentava ser a primeira pessoa a mandar a vaga, assim. E aí eu tinha um textinho pronto de cover letter que eu sempre só abria, mudava pro nome da empresa e tentava abrir no Google e ver qual era o modelo de negócio. Assim, eu não chamava de modelo de negócio, né? O que essa empresa faz? Sim. Então, e parece ser muito interessante trabalhar com papéis higiênicos. Né? Bom, pelo menos você tava, pelo menos um pouquinho só tentando customizar a mensagem. Né? Isso, pelo menos um pouquinho. Copiando e colando a mesma coisa. Assim. E na época foi engraçado que eu participei de uma entrevista numa empresa que vendia farinha pro Habib's. E aí eu ia tipo, puxar cabo de rede lá. Eu não olhei a descrição da vaga, eu só queria emprego. E foi engraçado porque foi a única entrevista da minha vida que foi esse modelo tradicionalzão, do tipo, botaram eu e mais uma pessoa numa sala, e aí era tipo um duelo, e sei lá, quem tiver com a cabeça até o final ganha vaga, sabe? Aí foi bizarro, porque tipo, aí tinha as perguntas, se você fosse um animal, que animal você seria? Olha, eu já participei de processos seletivos assim quando era menos experiente. Eu imagino que, obviamente, tem algum tipo de lógica e sentido neles, mas eu odiava. E ainda odiaria se tivesse que fazer hoje. E aí eu reparei que o cara do lado tava muito nervoso, ele começou a copiar minhas respostas. Tipo, eu falei que eu tinha 3 irmãos, ele também tinha 3 irmãos. Eu falei que eu tinha irmão Marcos, ele também tinha irmão Marcos. Aí eu falei que eu gostava do Jovem Nerd, ele também gostava do Jovem Nerd. Aí ela perguntou, qual episódio do Jovem Nerd você mais gosta? Só que ela perguntou pra ele. E aí ele, um dos últimos. Caramba, cara. Ganhou no Jovem Nerd. Ganhei no Jovem Nerd, exatamente. Caramba. Daria um vídeo isso também. Como ganhei meu primeiro emprego por ouvir Jovem Nerd? Mas olha que bizarro, eu não ganhei esse emprego. Não ganhou? Porque assim, no final da entrevista, nem ele foi contratado e nem eu. Mas eu fui contratado porque ela falou, olha, parece que você quer trabalhar com software. E aqui é puxar cabo. Aí a moça do RH foi honesta. Ela falou, cara, eu acho que aqui não é o lugar que você deveria trabalhar, com o que você sabe. Aí na época eu fiquei meio triste e tal, porque eu fiquei, eu não consigo arrumar um emprego, sou um merda, sei lá. Você começa a... Sim, e como você não tem conhecimento também de como as coisas funcionam, você não entende. Acho que não devia fazer sentido pra você aquilo, né? Você queria trabalhar lá. Porque na minha família era isso. Parecia que era assim: você pegava o seu currículo, aí você levava numa empresa, a empresa dava sua cara, dava o seu currículo e via se te contratava ou não. Assim, meio que era isso, assim. E isso era perto de casa, então ia ser bom, enfim. Então era N bônus que pra mim parecia fazer sentido, assim. Quando eu me mudei pra São Paulo, lá em meados de 2007, eu também tinha uma visão parecida com a do Mário. Que eu iria encontrar uma empresa de tecnologia, deixar meu currículo lá pra qualquer vaga que se encaixasse minimamente na área, e se eles fossem com a minha cara, iam me contratar. Eu lembro que logo que eu mudei, tinha uma empresa de tecnologia perto de onde a minha esposa, que na época ainda era minha amiga, morava, e fui lá tentar entregar currículo só porque era uma empresa de tecnologia. Só que eu nunca recebi uma resposta. Aí na faculdade eu conheci uma menina, assim, o apelido dela na faculdade era Dani Bond. Okay. Porque na época tinha a Dani Bond na novela e tal. E aí, tipo assim, ela era a única menina da sala e ela fazia parte do grupo que eu tinha, né? E aí, qual que foi o lance? Aí a Dani Bond arrumou um emprego na IBM, né? Porra, parecia um bagulho muito foda, assim. Eu fiquei com vontade de trabalhar na IBM. Sim, eu também. Eu vim pra São Paulo ver o prédio lá na Troia, né? Mó bonito, né? A galera passando. O pessoal de terno, a galera toda pá. Multinacional. Nessa época, assim, eu queria muito estar na IBM. Porra, não, porque a IBM é mó legal. E eu cheguei a ser finalista no processo seletivo. Eu cheguei a passar nos testes lá e tal. A Dani Bond foi comentando, abriu vaga. Aí eu mandava os currículos e tal. Aí, cara, foi bizarro isso. Quando eu cheguei no final da IBM, uma agência de publicidade também aceitou meu currículo, que era a agência Pulso na época. E aí eu tinha assim, né? Ou eu vou pra IBM, ou eu vou pra agência. Na IBM, talvez eu virasse dev. Eles iam rodar uma peneira lá. Sim. E aí, esse time é um RPG, não sei, velho. Sim, não, eu tô ligado. Eles tem umas dinâmicas, né? Aí você descobre o seu instinto interior, assim. E aí você segue um caminho, em teoria. Seu patrono do Harry Potter, assim. Pode ser Excel, pode ser... né? Pode ser puxar cabo. Exato. Eu falei, bom, se você que puxa cabo, eu não vou, né? O outro RH já me filtrou nesse aí já. Aí, cara, eu dropei na IBM. Eu não fui na última entrevista. Uma porque eu tava viajando, eu remarquei, mas mesmo remarcando, eu acabei não indo. Eu fui nessa agência e era que bizarro. Eles me ligaram, tipo assim, eu tava no banheiro, trono sagrado, assim, me ligaram. O Felipe da Pulso. Pulso? E aí, você mandou o currículo. Pulso, beleza. E, cara, então, eu tô vendo aqui, porque na época eu não sabia front-end e back-end, né? Então eu era programador. Sim, programador. E todo o meu portfólio era de fazer CRUD com PHP, com Code Igniter e as ferramentas da época, assim. E falou, cara, a vaga é pra front-end, não sei se você viu lá e tal, mas o seu currículo só tem coisa de PHP. Mas eu entendi que você manja. Você consegue mandar um site que você fez? Porque você só mandou umas imagens. Porque na época do curso, o portfólio que eu tinha era de fazer os layouts, não de codar todos eles. Tinha só um que eu tinha codado, que era uma merda, assim. Aí, cara, eu mandei o bagulho mais louco da vida. Eu falei assim, não, se você quiser, eu codo até amanhã. Aí ele deu uma risadinha assim. Bom, faz assim então. Você consegue vir aqui, ao invés de codar até amanhã, você consegue vir aqui na Sumaré amanhã de manhã, na época acho que era Rua Havaí, e falou, aí você faz o teste aqui. Ao invés de você ficar codando de madrugada, você faz o teste direto aqui. Pô, me deram um teste, velho. Só que a vaga pedia SAS.
e eu não sabia SAS. E eu falei que eu sabia. Ele falou, você sabe SAS? Eu falei, sei. Aí, mano, à tarde eu fui fazer o curso da Oliane no YouTube, gratuito. Olha, que ela tinha gravado em, tipo, 2012, assim, 2011. E eu aprendi SAS em um dia, no dia seguinte a entrevista a fazer. No fim, eu nem usei SAS. Mas ele tinha me dado 3 horas pra tentar fazer um layout lá. E eu tava indo muito bem, assim. Tanto que quando eu cheguei numa parte lá, já tinha dado as 3 horas, ele falou, você tem mais 2 horas? Ele me deu mais 2 horas pra fazer. Aí eu terminei, aí coisa de 3 dias depois, eles sabem que eu passei na vaga, assim. E na época ele falou, cara, a gente entrevistou mais de 300 pessoas e só você passou, velho. Aí eu perguntei por quê, ele falou, cara, a galera é meio maluca, assim. Então, a galera que não devia passar nem no psicotécnico. Assim. Não no mau sentido, mas tipo, sei lá, a pessoa falava que era dev, mas ela não sabia nem o que era HTML e variáveis, assim, sabe? E aí eu não sei... Acho que eu já fui essa pessoa também. Sim. Eu já fui essa pessoa. Me apliquei para um monte de vagas sem saber direito metade das tecnologias que estavam descritas lá. Já tentei fazer testes sem ter a menor ideia do que estava fazendo. E aí eu acho que entram 2 coisas. A falta de noção do próprio despreparo e a necessidade de ter um emprego. Assim como eu e o Mário, muita gente acaba passando por isso porque está desesperadamente precisando trabalhar. E aí a gente vai sem estar preparado mesmo e se candidatar a tudo. Acho que todo mundo faz essa versão. Eu achava que eu sabia fazer tudo nessa época. Tanto que eu lembro que foi muito marcante pra mim que em 2 meses trabalhando na agência, eu conseguia botar num papel, assim, 2 páginas de Word com linha a linha de ferramentas que eu aprendi. Então eu aprendi do Yoast SEO, que era o plugin do WordPress, aprendi a diferença do WordPress.com e do .org. E mais um monte de coisa de SEO, de marketing, de marca. Eu era front, mas eu não era front de verdade, né? Eu fui contratado só. Então eu não sabia usar um inspetor do browser. Inspetor do browser que ele tá falando é uma ferramenta dos navegadores que permite que você veja o código das páginas da internet. Um recurso muito útil para quem desenvolve para web. E foi engraçado porque tinha o Renan trabalhando comigo do lado na época. E o Renan achou estranho, porque ao invés de usar o Inspector, eu sempre botava uma borda vermelha nas coisas, pra saber o que tava mexendo ou não. E ele foi muito legal, porque tipo assim, ele podia ter me aloprado. Nossa, você não sabe usar nem o bagulho. Ele, pô, cara, legal esse jeito de usar borda, mas se você apertar F12, tem uma ferramenta que eu acho que pode te ajudar mais. E aí foi muito legal. Acho que ele foi a melhor pessoa que eu podia ter começando a trabalhar assim, porque ele era muito bom em fazer sites com WordPress, mas ele não sabia muito do back-end de JavaScript. Entendi. E eu sabia de back-end de JavaScript. Vocês se complementavam. Exato, velho. E aí a gente ficou trocando muita figurinha. Tanto que quando eu mais aprendi CSS na vida foi quando a gente começou a postar quem conseguia perguntar pro outro uma propriedade e a pessoa conseguia explicar em menos de 30 segundos. Então, tipo, border color, muda a cor da bola, da borda. Display inline, display inline é comportamento de palavra. E a gente, tipo, mano, completamente maluco, assim. Mas na época fez muito sentido e tal. E aí tinha um cara back-end remoto que era o Jonathan. O Jonathan era meu herói. Porque o Jonathan tinha várias vezes que eu ligava pra ele e aí remoto, assim, eu tenho certeza que hoje ele tava digitando o código também, né? Sim. Mas ele é incrível, porque ele falava letra a letra e quando eu salvava funcionava. Caraca, velho, o Jonathan é tipo Deus, tá ligado? Tipo, quando o mundo está em terremotos e ciclones, vem o Jonathan e pavimenta tudo e resolve. Assim, eu tive alguns assim na minha carreira também. O meu Jonathan se chamava Fernando e ele provavelmente está ouvindo esse podcast agora. Um abraço, Fernandão. Ele também já participou de um episódio aqui, o número 2, o fim da bolha em tecnologia. Eu sugiro que você vá ouvir depois desse, caso não tenha ouvido ainda. Você teve um Jonathan na sua carreira também? Se sim, me conta depois na seção dos comentários onde você estiver ouvindo esse podcast. Caso não tenha comentários onde você estiver ouvindo, esse episódio também está disponível no YouTube e lá você pode deixar um comentário. Meu canal se chama Gabs Ferreira, caso você não conheça. Tanto que o Jonathan eu fiz questão de levar pra qualquer lugar que foi assim. Eu indiquei ele pra virar professor na Cael, porque ele mandava muito bem. Ele já era professor e tal na época também. E aí, outros lugares, Freela. Sempre o Jonathan é a primeira pessoa que eu tenho que passar um Freela, alguma coisa assim. Até hoje. Precisa de um freela que quer fazer um site, o Mário conhece um cara bom aí. Exatamente, o Jonathan é a melhor pessoa. E isso foi 2017, mais ou menos, tinha falado, né? Isso, 2016, 2017. Bom, eu acho que se a gente for falar de tudo a sua carreira, a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu acho que uma coisa legal de perguntar pra você nesse seu início é, você falou que você achava que você sentia que você sabia tudo. Né? Exato. Você tinha essa sensação no início. E quando que você percebeu que você não sabia tudo? Quando virou os 2 meses na agência e eu tinha aquela página zona lá, eu falei, cara, não sei de nada. E é muito doido, eu vivi o Dunning-Kruger na prática, né? Tipo, eu sei fazer um CRUD, eu sei fazer tudo, versus eu sei isso aqui. E aí na época eu tinha um bagulho, mano, eu preciso saber fazer um chat. O dia que eu fizer um chat vai ser doido, assim. Aí eu comecei a estudar Socket.io. E foi aí que caiu o meu amor pelo JavaScript. Quando eu vi que com o Socket.io eu conseguia fazer um bagulho que nem no PHP eu tinha ideia de como fazer, eu comecei a cair no ecossistema. Aí eu colava um adesivo do NPM no notebook, Bower, Package Manager, Webpack no começo, Gulp, enfim, eu peguei todas essas... Meio que eu fui crescendo na carreira junto com o ferramental JavaScript e sempre estudando os frameworks novos que saíam todo dia, assim. O que é meio contraditório, né? Porque hoje em dia eu falo pra você não ficar vendo isso, mas na época eu não aprendia com profundidade, mas eu tentava entender o que estava acontecendo, por que eu não existia. E isso fez bastante diferença, assim. Eu tô dando foco nessa história mais do comecinho, porque o resto aí começa a ter glamour, né? Aí, pô, eu fui palestrar, eu fui... Como você começou a palestrar? Essa foi uma história legal, tipo, eu fui num Front em Sampa,
E eu fiquei encantado que em um dia eu aprendi mais do que em um ano eu tava aprendendo sozinho. E aí eu peguei as coisas que eu fazia na agência e tentei mandar pro Meetup CSS, que era o Felipe Fialho que organizava na época. Sim. E a Kaelon tinha uma parceria com esse Meetup. E a condição era, você era treinado para dar palestra por um instrutor da Kaelon, ou instrutora, e aí você tinha que dar palestra tanto na Kaelon quanto no evento. Eu falei, pô, beleza, vou dar um treinamento de graça. E foi nessa que eu conheci o Arthur, que hoje é meu amigão de rolê, que eu já comentei e tudo mais. E aí foi isso. Aí eu fiquei encantado que toda vez que eu pareava com arte 4 minutos antes de começar a treinar, eu sempre aprendi um bagulho legal. E no trabalho já não tava mais acontecendo isso. Peraí, se eu sentasse 5 minutos do lado do Arthur, eu aprendia bastante coisa. E aí eu achava louco quão simples ele conseguia fazer as coisas ficarem. Porque eu sabia explicar o que eu tava fazendo, mas eu não conseguia ter a didática de deixar mais simples. E o Art criou o bichinho do, mano, dá pra você fazer o modelo Kaelon de explicação aqui e conseguir fazer funcionar e tal. Aí foi com o Art que eu aprendi da palestra. Aí eu dei essa palestra e foi assim, o Arthur me indicou, e depois da palestra na Kaelon, tanto a Jovens quanto o Marco, e acho que até o Sérgio falou, mano, contrata esse menino que ele é bom, hein? Aí foi isso. Aí eu vim, que na época, como eu tava usando muito JavaScript, eu participei da recriação de todos os cursos de JavaScript, e aí daí pra frente foi só loucura. Aí eu participei da JS, ajudei o Google a resolver bug de renderização do Chrome, com o bagulho que a gente tava estudando na época. Aí tentei fazer framework, aprendi a fazer biblioteca, comecei a participar de evento, ajudar a galera que não tinha espaço em São Paulo pra fazer evento na Kaelon, fazer a ponte, assim. Sim. Então a gente pode dizer que a sua carreira, tudo isso aqui que a gente tá vendo aqui agora, as viagens que você já fez, foi o JavaScript que te deu. Foi o JavaScript que me deu, exatamente. Da hora. E foi muito isso, assim, né? E assim, e se você olha pra trás, cara, quem trocaria a IBM pra ir pra uma agência, sabe? Sei lá, quase todo mundo que eu falo, mano, isso foi maluco. Seus pais devem ter falado isso. Seus pais devem ter... Mas você foi rebelde. E assim, na época eu falei muito ser rebelde, eu não sei, eu não sou muito, assim, esotérico, tipo, caralho, eu tinha uma luz, não sei o quê. Mas eu só falei, putz, parece que a agência vai ser mais legal. Eu só fui no que parecia ser mais legal, assim. E aí foi uma coisa, na Kaelon parece que vai ser mais legal. Tanto que na época o meu chefe da agência ficou super ressentido, assim. Ele falou, tipo, você vai dar aulas? Já me chamaram para dar aulas também, mas não sei o quê. Aí como é que você vai ser programador se você só estiver dando aulas? Porque, como é que Você trabalha ou você dá aula? Tem essa e tem aquela também do... quem sabe faz, quem não sabe ensina. Exato. Mas quer saber uma virada muito doida? Quando eu entrei no Nubank, eu não entrei no Nubank porque eu mandei currículo. O Nubank me chamou. Por quê? Porque eu era especialista em JavaScript. Acho que o que eu acho mais legal na história do Mário é que em alguns momentos na carreira dele, ele foi para caminhos onde a maioria das pessoas não aconselhariam. Tanto pais, quanto amigos e até colegas de trabalho. E se ele não tivesse tomado esses caminhos? Bem, pode ser que a carreira dele tivesse bem também, como ele está hoje. Só que não foi isso que aconteceu. Ele foi contra o que muita gente falava pra ele e conseguiu fazer com que desse certo. Acho que no fim das contas, não existe o caminho certo ou o caminho errado. Existe o caminho que a gente faz dar certo. Claro que nem sempre é a melhor escolha. Só que seguir a nossa intuição e tentar seguir o que a gente gosta de fazer pode acabar dando melhores resultados no longo prazo. Eu mesmo estou passando por um momento agora que eu tenho que pensar um pouco nas minhas escolhas profissionais e talvez eu tenha tomado algumas decisões que não sejam tão, vamos dizer assim, aconselháveis. Só que eu estou seguindo isso achando que eu estou fazendo a coisa certa. Em breve eu vou contar mais sobre isso aqui no podcast. Jovem, muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. Não esquece de dar 5 estrelas lá no Spotify. Para mim é muito importante que você faça isso e compartilhe esse podcast e a história do Mário com outras pessoas que você acha que podem se inspirar com ela. Te vejo em breve. Tchau! Esse podcast foi gravado, editado, produzido, roteirizado, tudo por mim, Gabs Ferreira. Nesse momento eu tô gravando essas partes aqui diretamente da Estônia, em um estúdio aqui. Na verdade não é nem um estúdio, é uma salinha aqui no escritório da empresa que eu trabalho. Mais uma vez, obrigado por ouvir. Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui agora vai lá se inscrever no canal do Mário. E divulga pra mais alguém pra se inscrever. Isso, manda pra sua mãe, manda pro seu pai, manda pro amigo, manda... Eu não sou péssimo em pedir esse tipo de coisa, sabia? Eu também sou. Você pede? Dá o like? Eu fui mudando com o tempo. Hoje em dia eu sempre peço like do jeito engraçado.
Tipo, não esquece de passar o seu Celta em cima do botão de like. Aí o pessoal às vezes faz um efeitinho maluco lá, né? Isso, exatamente. Bota um carro passando assim. Eu vou fazer um efeito também, eu vou usar as minhas habilidades de edição pra fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Fala alguma coisa. Não esquece de passar um meteoro em cima do botão de like pra fortalecer a firma. Tá bom. Eu vou fazer uma animação de meteoro. Eu vou aprender a fazer uma animação de meteoro. Bom, Mário, obrigado, cara. Foi legal conhecer a sua casa, Obrigadão, conhecer o seu espaço aqui. Valeu mesmo. Sucesso, né?